Bom dia. Hoje é quarta-feira de cinzas e eu acordei super tarde, porém eu ainda preciso trabalhar hoje. De presencial. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu dia hoje. Eu vou dar uma estudada agora, pelo menos uns 40 minutos antes de começar a me arrumar, porque era pra eu ter estudado umas 2 horas, só que eu dormi demais. E aí eu vou dar, não vou deixar passar, né, também. Apesar de eu estudar de noite, eu vou estudar agora também um pouquinho. E depois eu vou me arrumar pra ir pro trabalho. Não deve ter ninguém indo trabalhar hoje, porque é meio feriado, né? Talvez o pessoal não esteja indo. Então tô um pouco preocupada, mas acontece, né? Tenho algumas coisas pra estudar hoje. Vou até dar uma olhada aqui. Esse é meu plano de estudos. Não muito organizado, assim. Eu coloquei só para o gato. Não muito organizado. Eu coloquei todos os assuntos das matérias que eu tô estudando e estou marcando o que eu vou estudando. Não tá focando, né? Mas enfim, essas são as marcações. E eu tô estudando pra OAB, então tem bastante matéria, só que eu não tô estudando todas. Eu tô estudando 12 matérias, mas são mais do que isso. Então, é isso aí. Esse é meu plano, e aí toda semana eu escolho o que é que eu vou estudar na semana, de acordo com as matérias que eu coloquei pra cada dia. Caso hoje, ontem foi... Não, peraí. Acho que eu tô um dia atrasado. Segunda foi ética e direito constitucional. E hoje é pra ser... Hoje não. Hoje era pra ser direito civil e direito processo civil. Só que eu não estudei o da terça, que é direito tributário e direito administrativo. Ou seja, vou ter que estudar o da terça. E morte horrível, porque eu não gosto nem de direito tributário nem de direito administrativo. Mas, fazer o que, né? Então, eu geralmente estudo pelo grão. Sempre pelo grão. Já são 9h40. Eu realmente dormi demais. Mas, enfim. Uns 40 minutos acho que eu consigo estudar. Eu vou estudar isso hoje. Vou tentar estudar o que era pra ser hoje também, pra não ficar com matéria atrasada. Essas são minhas anotações. Eu não sei estudar sem anotar nada. Não precisa necessariamente colorir, mas eu tenho essa mania, então está colorido por cada matéria. E aí eu tenho muitas anotações, todas elas de uma matéria diferente, grapeadas. Eu não tô tendo aula durante toda essa semana do carnaval. Só vou voltar pra aula agora segunda-feira e hoje é quarta. Então eu tô tendo um pouco mais de tempo. Só que também o trabalho volta na sexta e eu volto hoje, né? Então, não tenho tempo, mas não tanto assim. Das 7 exceções mediante lei complementar. Quais são as 7 matérias de lei complementar? Norma geral, empréstimo compulsório, IGF, residual, IBS, CBS, imposto seletivo. E falamos da medida provisória, que a medida provisória pode criar e majorar um tributo, desde que seja matéria de lei ordinária. O que medida provisória não pode é legislar em matéria de lei complementar, cara de prova. E agora nós vamos para a nossa última exceção de legalidade, que são os atos do Poder Executivo. Atos do Poder Executivo. Combustível, porque combustível dá muito dinheiro, ok? Nós temos a síndica. Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez e agora nós vamos começar a estudar o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Lá na nossa primeira aula, construindo a fundação da casa, nós estudamos
tributária. Bebe água, Maria Cristina. E a relação jurídica tributária, ela começa com a hipótese de incidência. E nós estudamos a legalidade, que é exatamente a legalidade, que é o estopim que dá início à relação jurídica tributária. Sem lei, nós não vamos fazer nada em direito tributário. Depois que a gente estuda a legalidade e cria a hipótese de incidência, agora nós precisamos estudar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. O princípio da anterioridade anual e nonagesimal, que também mora aqui no início da relação jurídica, ele serve para que o fisco, União, Estado, DF e município, possa descobrir a data que ele pode cobrar um tributo do contribuinte. A anterioridade anual e nonagesimal, de verdade, é um princípio dado ao fisco, para que o fisco possa descobrir a data de cobrança do tributo para com o contribuinte. Então, vou desenhar. Princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena. Pelo princípio da anterioridade anual, também chamada de anterioridade de exercício, o fisco 150, inciso 3º, a linha B da Constituição, o fisco, União, Estado, DF e município, só pode cobrar tributos no primeiro dia do exercício seguinte. Qual é a data do ano que corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Entenda que o ano novo, em tributário, ele tem uma importância significativa. Pelo princípio da anterioridade anual, o fisco só pode cobrar tributo no dia 1º de janeiro do ano seguinte à data da publicação da lei, que criou o tributo, majorou, aumentou o tributo e revogou o benefício. Tudo porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. Se lhe perguntarem qual é o objetivo de se criar, de se estudar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, responda, porque é vedado, proibido a surpresa do contribuinte. O contribuinte, ele não pode ser pego de surpresa. É vedada a surpresa do contribuinte. Pelo princípio da anterioridade anual de exercício, o fisco só pode cobrar tributos no dia 1º de janeiro do ano seguinte. E pelo princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena, o fisco ele só pode cobrar tributos após 90 dias da data da publicação da lei que o instituiu, criou, majorou, aumentou ou revogou o benefício, tudo porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. E essa é a regra. A regra é essa. A regra é que quando o fisco cria, majora ou aumenta o tributo como regra, espera 1º de janeiro, espera 90 dias, a data mais distante será a resposta da questão. A regra é esperar anterioridade anual e nonagesimal para poder cobrar o tributo e a data mais distante será a resposta da questão. Só que toda regra possui exceções. Empréstimo compulsório, IGF, residual, IDS, CBS e imposto seletivo, tá tudo bem até agora. Resolveu criar um empréstimo compulsório de calamidade pública na data de, sei lá, na data...
Decidi fazer vitamina de morango. O problema é que o morango está super congelado. Eu acho que vai ficar bom, só que talvez eu quebre o liquidificador, né? Coisa pouca, graças a Deus.